De Deus, voltando aqui com a segunda parte da aula de Panorama Bíblico. Já pedindo aos irmãos que deixem o like, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal, tá? Nesse botãozinho vermelho, você se inscreve, do lado do sininho, você ativa a notificação para não ficar de fora das outras aulas que irão chegar. No like você aperta aí, deixa seu like. E na setinha torta você vai lá e compartilha, tá bom? Então, começando agora a segunda parte da segunda aula de Panorama Bíblico. Quem está com a apostila vai entender e vai saber onde é que a gente está, é a página 8. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e está vendo esse estudo, eu peço a você que você fique até o final do vídeo e você vai conseguir se inteirar e também de uma maneira gratuita, você vai ter um conhecimento referente ao estudo que estamos tendo, amém? E deixando já os irmãos que fazem um curso, esse vídeo, ele vai estar disponível no nosso canal e também no grupo de WhatsApp, e você segue a gente lá, tá? Instagram, @IemaOFC, você segue a gente lá, tá certo? Então vamos para o vídeo. De Adão a Noé, o dilúvio. A redenção está prefigurada no livro de Gênesis. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício com sangue para cobrir a nudez de Adão e Eva, um símbolo da cobertura de uma consciência culpada por meio do sacrifício de sangue. Gênesis 3,15 nos mostra a primeira promessa messiânica. Aí, primeiro homicídio da história do mundo está em Gênesis capítulo 4, versículo de número 8, que a gente vai falar de Caim e Abel. Então, os pactos que Deus fez com o homem foram 4 deles e se encontram em Gênesis. O pacto no Éden, chamado Edêmico, o pacto com Adão, chamado Adâmico, o pacto com Noé, chamado Noético, e o pacto com Abraão, chamado Abraâmico. Aonde eu acho isso? Vou lhe dizer agora. Antes da queda, capítulo 1, versículo 28 do livro de Gênesis. Após a queda, capítulo 3, versículo 14 a 19 do livro de Gênesis. Após o dilúvio, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 17, que aí a gente está falando de Noé, do livro de Gênesis também. E o último é abraâmico, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 14, que vai nos relatar a história de Abraão. Então eu tenho 4 pactos. Eu tenho o pacto edêmico, adâmico, noético e abraâmico. Então foram os 4 pactos feitos e bibliografados no livro de Gênesis. Amém? Então vamos lá. A unidade pactual se trata de, em toda a Bíblia, percebe-se um assunto só. A reconciliação do homem com Deus, que está no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 20 a 25, e em 2 Coríntios, capítulo 5. Há uma progressão no relacionamento entre Deus e o homem. No Antigo Testamento, Deus e o homem, de Adão a Noé. Deus e as famílias, de Abraão a Moisés. Deus e um povo, os hebreus no Egito e no deserto. Deus e uma nação, Israel e a conquista da terra prometida. Então, no Novo Testamento, Deus e a igreja, em parceria com a maior intimidade entre o homem e Deus. Então, aqui eu estou tratando de Adão a Noé, mais o dilúvio. Então, vamos para o dilúvio. Com o tempo, os descendentes de Adão e Eva começaram a povoar a terra, ao ver que a maldade humana estava por todos os lugares e que as pessoas só pensavam em coisas ruins. Deus ficou triste e disse: eu mesmo criei a raça humana, mas agora vou destruí-la. No entanto, Deus estava contente com Noé, o único homem justo daquela época, um homem que lhe obedecia completamente. Deus falou com quem? Com Noé. O fim da humanidade está próximo. Existe muita violência por todos os lados. Vou destruir tudo que existe, incluindo as pessoas. É quando já se começa a programar para vir o dilúvio e a limpeza da raça humana pela situação que o homem e o povo estava vivendo, truculentos, violentos, afastados de Deus. Então Deus naquele momento estava se irando, porque
Deus fez tanto por tantas pessoas naquela época e as pessoas ainda o rejeitaram. Então a gente vê um Deus aqui que está sentindo a ingratidão do homem. Ou seja, hoje a gente vive pela graça, mas o Espírito Santo se entristece quando estamos distantes ou fora da palavra do Senhor, ou fora da presença do Senhor. O Espírito Santo, ele fica triste. Então, naquela época, Deus se entristece por ver o homem se afastar dele, esquecer dele. Tantas coisas foi dada ao homem, porém o homem o rejeitou. Isso a gente vê em vários momentos dos cativeiros de Israel. Aquilo ali acontece por conta da rejeição do homem a Deus. Aí Deus permite, por situações e pecados do povo, que o povo de Israel entre em cativeiro. Amém? Então vamos lá. Motivos de Deus para o dilúvio. A gente vai ver aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso aqui está no versículo de número 5 do capítulo 6. Então, faze para ti o quê? Uma arca de madeira, aonde seria embetumada, não teria leme, entendeu? Porque quem estava guiando o barco era Deus, e no barco aonde Deus está guiando, a mão humana não pode guiar, entendeu? Então, se Deus está guiando o teu barco, se Deus está guiando a tua vida, não tente intervir com força humana, porque Deus sabe aonde vai mandar a sua arca e o seu barco. Então, desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a largura da arca, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado. Falhais andares abaixo, segundo e terceiro andar. Então, o que é côvados? Côvados em comprimento seria 300 côvados, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Então, seria mais ou menos 133 metros de comprimento, 22 metros aproximadamente de largura, por 13 metros e meio de altura. Então você já está entendendo. Côvado, 300 côvados, ele equivale a aproximadamente 133 metros e meios. E 50 côvados, ele é aproximadamente 22 metros de largura. E 30 côvados de altura, ele equivale a 13,40 de altura, ou seja, metros, ok? Então vamos lá, a genealogia de Adão a Noé, gerações pré-diluvianas, que são quem? Os filhos do pó. Aí o pó vem a criação, que é Adão. Aí de Adão, aí eu abro aqui o parênteses, aí tem terra, solo e terra, e barro, perdão, terra, solo e barro. Depois desce, vem Caim. Aí em Caim, Gênesis 4, versículo de número 1. Depois vem Abel, em Gênesis 4, verso 2. E em Gênesis 4, 25 a 26, a gente vê 7. Aí depois vem Enoque, em Gênesis capítulo 4. Enos, em Gênesis capítulo 4, verso 26. Irade, em Gênesis capítulo 4, verso 18. Cainã, em Gênesis capítulo 5, verso de número 9. Meujael, em Gênesis capítulo 4, verso 18. E Maalalael, em Gênesis capítulo 5, verso 12. Metusael, em Gênesis capítulo 4, verso 18. Jared, em Gênesis capítulo de número 5, verso 15. Lameque, Gênesis capítulo 14, do 18 ao 19. Lameque, em Gênesis 14, 18, 19, e Enoque, que é citado ainda no capítulo 5, no versículo de número 18 do livro de Gênesis. Aí vem Jabal ou Jubal,
que é citado no capítulo 4, no versículo 20 e 21 de Gênesis. Tubal-Caim, que é citado em Gênesis 4, 22, junto com Naamá. Mais Matusalém, em Gênesis capítulo 5, versículo de número 21. Amém? E Noé, no capítulo 5, versículo de número 29. Então, a genealogia de Adão a Noé seria Adão, Caim, Abel, Enoque, Enos, Irade, Cainã, Meujael, Maalalael, Metusael, Jared, Lameque, Enoque, Jubal, Tubal-Caim, Naamá, Metusalém, Lameque e Noé. Então a gente está vendo aqui a genealogia de Adão até Noé, abordando o panorama bíblico referente a Adão, Noé e dilúvio. A página que a gente está é a página de número 9 da apostila Panorama Bíblico. Então os acontecimentos após dilúvio vêm no capítulo 8, verso 20 e no capítulo 9, versículo de número 29. Observação, havia duas classes de homens no mundo: os ímpios, caimitas, e os piedosos, setistas. A linhagem escolhida de Sete perdeu a sua separação e uniu-se pelo matrimônio com os caimitas, resultado, um estado de impiedade que exigia o juízo de Deus. Dos descendentes de Sete, somente a família de Noé permaneceu fiel a Deus. Em Noé, a promessa de redenção se continua. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis a Deus, fiel ao propósito de Deus para a vida e o ciclo vindouro de Cristo para o mundo. Então, capítulo 6 vai nos revelar a causa do dilúvio. Os filhos de Deus possivelmente podem ter sido a linha perfeita de Sete, em contraste com a linha ímpia de Caim. Então, os descendentes de Noé e a Torre de Babel é no capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo número 26. Aí a gente tem os filhos de Jafé, os filhos de Caim, os filhos de Sem, a Torre de Babel e os descendentes de Sem. Então tudo isso eu encontro do capítulo 10 até o capítulo de número 11 do livro de Gênesis. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, começou uma nova raça com a família de Noé. O Senhor renovou o encargo dado a Adão, a saber povoar a terra. Há uma solene proibição de assassinato acrescida do aviso de que, se alguém derramar o sangue do homem, o homem se derramará sobre o seu. Isto assinala a delegação de autoridade ao homem para governar o seu semelhante e punir o crime. Glória a Deus por isso. Então a gente conseguimos entender a descendência de Adão até Noé, porque Deus manda o dilúvio, e aqui a gente fecha mostrando a descendência de Adão, Noé, e porque a família de Noé, ela permanece viva, porque ela tem temor a Deus e continuou seguindo os preceitos de Deus para o seu povo e ensinando a sua descendência. Então vamos aqui para os patriarcas. Os patriarcas começam em Gênesis capítulo 12, vai até o capítulo número 36. O Antigo Testamento cobre 10 períodos da história bíblica. 10 períodos da história bíblica, começando com toda a humanidade no Gênesis capítulo 1. Então, estão inseridos 10 períodos, que a gente vai falar agora. Os 10 períodos são período dos primórdios, período dos patriarcas. Aí período dos patriarcas vai de 2166 até 1446 a.C. Aí vem um período do Êxodo, que começa em 1446 e vai até 1406. Aí a conquista de Canaã, que é de 1406 até 1390 a.C. Aí período dos juízes, que começa em 1367, ou seja, até mesmo dentro do período da conquista de Canaã, já se estabelece o período dos juízes. Ele começa em 1367 até 1050 a.C. Aí vem o Reino Unido, que é de 1050 até 931 a.C. Vem o Reino Dividido, que se torna Judá e Israel,
aí vai de 931 até 722 a.C. E o reino sobrevivente, que sai de 722 e vai até 586. Aí passa-se pelo cativeiro babilônico em 586 e vai até 538. Então, eu vou ter aí mais ou menos um pouco mais de 50 anos de cativeiro do reino sobrevivente até a restauração de Israel, que foi feita em 538 até o ano de 400 a.C. Então, Abraão, no Gênesis 12, ele vai falar que é o homem, eu tenho certeza que é a engrenagem principal para a linhagem do povo de Israel, porque Deus tira Abraão de uma terra, lança ele para outra, e lá, antes dele sair, ele faz uma promessa que ele seria grande, e dali sai a linhagem do povo israelita, aonde temos como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lá. Abraão atende o chamado. Qual foi o chamado de Abraão? Consistia na separação. Desembarcar-se completamente de seus pais de origem, dos parentes e da casa de seu pai. A obediência, que vai vir após a separação, quando ele atende o chamado, é a obediência a Deus. Aí segue-se as orientações divinas quando, para onde ele deveria ir e onde deveria se estabelecer. Aí vem a fé, ou seja, esperar que a promessa de Deus se cumpra e se torne verídica na vida daquele homem que deixou o pai, deixou a parentela, deixou a cidade onde estava vivendo, para dar ouvido à palavra de um Deus invisível que disse: vai, porque eu vou te abençoar. Então era Abraão mostrando que a confiança em Deus é a base do sucesso e a garantia de que Ele vai cuidar da nossa vida, amém? Então vamos lá. Gênesis vai mostrar que a fé de você um grande povo, farei de você um grande povo. Aí tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam. Olha só, Deus promete um filho legítimo para Abraão. Deus estende a sua aliança aos descendentes físicos de Abraão. Então, querendo ou não, quando a gente vê aquela passagem que Abraão, através de Sara, pede que Agar saia do meio dos seus, junto com Ismael, mas querendo ou não, Ismael é sangue do homem que teve a promessa. E se eu tenho sangue e sou filho de um pai que recebeu a promessa, essa promessa vai se estender também a mim, mesmo que eu seja excluído, lançado fora do arraial e da tribo de Abraão. Mas se eu tenho o sangue do patriarca, Deus vai prover na minha vida a promessa que foi prometido ao povo e à tribo dentro daquele arraial. Glória a Deus por isso. Amém, povo de Deus? E aqui a gente vai seguir com Abraão, Isaac e Jacó, descrevendo e abrindo também quem foram esses homens. Então fica conosco, na próxima aula, na próxima semana, vai sair a terceira parte do panorama bíblico, agora falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre os patriarcas em si, e falando ponto a ponto sobre esses homens que fizeram história em Jerusalém. Antes de ir, eu quero só indicar um livro para você. Você que pode, faça essa fé e vá lá e compre este livro. Vai te ajudar demais. Tá focando? Tá pegando? Deixa eu ver. Tá. Pronto. De Adão a Jesus, Jim George. São 50 personagens. Leia ele que você não vai se arrepender. É um livro ótimo. Vai falar sobre tudo sobre esses personagens. Que Deus abençoe e até a próxima aula. E a gente se encontra na próxima aula.